Olá, povo de Deus, voltando mais um episódio do Vida com Propósito. Lembrando para você seguir o Instagram Marcos Matos, onde eu entrego diariamente palavras temáticas para abençoar a sua vida. Meu amigo pastor Renato Trindade, nós vamos falar agora nesse episódio sobre avivamento. E eu quero saber da sua visão, o que você está entendendo como atmosfera espiritual para um avivamento que a igreja espera, futuramente. Eu fico vendo algumas coisas. Outro dia eu estava até conversando isso com um jovem da minha igreja, na igreja que eu pastoreio, sobre alguns eventos que a gente vê. Eu não tenho nada contra evento, eu me amarro nos eventos, eu gosto da música, mas eu falei para ele, não é isso que vai trazer o avivamento. O avivamento, eu não creio, Ninguém é dono da verdade, mas eu não consigo crer num avivamento que ele vai ser levantado por uma conferência, por um evento, num ginásio, num estádio. Isso não é para mim o que vai trazer. O que pode trazer o avivamento, eu creio que o que vai trazer o avivamento para as nações, e em se falando de avivamento para as nações, o Brasil tem uma palavra de que ele é a nação do avivamento. Então vamos pensar aqui na nossa nação, é a gente mudar o entendimento da igreja. Muita gente na igreja está com a teologia equivocada. E eu acho que isso retarda o avivamento. E a minha base bíblica para pensar assim está em Atos dos Apóstolos, lá no 3, a partir do 16, que fala assim, arrependam-se. Pedro, quando termina de pregar, ele fala, arrependam-se e voltem para Deus, para que ele possa enviar o Cristo, o qual foi designado, foi declarado pelos profetas, mas convém que os céus o contenham, o mantenham, o retenham, até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, a Bíblia já está dizendo para a gente que o avivamento é Jesus mesmo, é Ele vindo, é Ele no nosso meio. E que Ele vai ficar contido, retido, até que haja uma restauração. E eu creio que essa restauração é de entendimento. Por quê? Enquanto a gente vê cristãos vendo uma calamidade na TV, vendo uma coisa terrível como aquela que aconteceu na família dos Nardones, ou do menino Bernardo aqui no Brasil, de outro agora que foi preso, e aí você vê a igreja falar assim, não, está tudo escrito, conformada. Ah, mas aconteceu isso. Final dos tempos. Os teólogos de plantão, eles entram e ficam assim, o amor de muitos esfriaria. É assim mesmo, é o fim, é o fim. Então, isso leva a igreja a não orar, não se posicionar, não proclamar, não pregar e não profetizar. E aí eu te faço a pergunta, quem disse que para a igreja a marca do fim dos tempos é a calamidade? Onde a gente aprendeu isso? A marca do fim dos tempos para a igreja é essa aqui, ó. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, uma igreja cheia do espírito é a igreja que vai marcar a última geração. E não uma igreja conformada que fala assim, é assim mesmo, pai contra filho, filho contra pai. Isso aí é a marca do mundo. A marca da igreja é uma igreja que o nível vai crescer. Uma igreja que vai entender assim, nós precisamos ser a resposta para essa geração. Nós precisamos ser a resposta para essa sociedade. E quando eu vejo agora a igreja se engajando politicamente, botando o rosto, um homem assim que já tem uma idade, mas que eu admiro muito ele, o Malafaia, que bota a cara para poder falar os valores da igreja, eu começo a me animar, que a igreja está se posicionando. Não creio numa igreja acuada, calada, que aceita tudo. Eu creio numa igreja que é a boca de Deus para essa geração. Aí a gente vai ver o avivamento. Porque também quem fala e não está inserido, vira um comentarista. Agora, se você de fato está inserido, porque quando o povo ele se reúne para chamar a presença de Deus, chamar a existência de Deus, porque a palavra avivamento é trazer vida, também tem uma
analogia sobre jogar para cima, né? Avivamento é jogar para cima, trazer para a vida, dar mais vida. Isso. Então a ideia é de dar mais vida. Então como que nós damos mais vida? Chamando o dono da vida. Né? Então toda vez que o povo se reúne, vida, chamando a existência, Jesus, mais vida vamos chegar. Um dia, quando eu comecei a pensar essas coisas e falar, eu ficava falando disso e parecia uma loucura até para minha esposa. Aí um dia, uma amiga dela ligou para ela e elas estavam conversando e a menina andando. E a menina foi e falou, misericórdia, eu não estava ouvindo. Aí depois minha esposa veio falar assim, amor, eu estava conversando agora com minha amiga. Ela foi e falou, misericórdia, Jesus tem que voltar. Aí ela falou, por quê? Porque eu vi duas meninas se beijando ali agora na praça. É desagradável. É ofensivo para a nossa fé. Mas não é para a gente falar, Jesus tem que voltar por isso. Não é. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se está escuro, está precisando da gente. De luz, né? O que a igreja desenvolveu? Tá ruim, eu vou embora. Eu tenho uma música, eu amava, né? Ele veio, tá na glória, o irmão Lázaro, eu amo ele, mas tinha uma música dele que eu detestava. É uma que eu não sei nem cantar direito, mas ela ficava assim, o mundo está cheio de horror, e não sei o que, acabou o amor, e agora é destruição. Aí tudo ruim, aí o refrão. Ainda bem, eu vou morar no céu. Isso é uma música de um cristão que não é responsável. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O que é o avivamento? É aquilo que diz lá em 2 Crônicas 7,14, sabe? Se estiver havendo uma praga, se estiver havendo maldição, se tudo estiver ruim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né? A gente só vai fazer isso se a gente sentir essa dor. Enquanto a gente olhar assim, vai para o inferno, Jesus vai vir me buscar, dane-se. Nós não vamos nos unir, orar, jejuar, se converter dos nossos maus caminhos e buscar a face do Senhor. Para que ele venha sarar a terra. Porque enquanto eu vejo de maneira alheia, eu estou igual o sacerdote, eu estou igual o levita. Está na hora de levantar a geração dos bons samaritanos. Verdade. Que não tem título, que não tem cargo, despoja dos rótulos, mas ele para poder interferir na história de quem está caído. Essa aí, para mim, vai ser a marca do avivamento. Eu tenho falado nesses dias, nos temas também, que não é porque em Eclesiastes no capítulo 3, né, que vai dizer assim, tem tempo para chorar, para sorrir, para plantar, para derrubar, para edificar. Não é porque todos esses ciclos eles vão ser vividos por nós que nós não devemos deixar de lutar para que o momento da semeadura se estenda, para que o da colheita se estenda, né? Então, trazendo para a área da saúde, quem trabalha com saúde, por exemplo, se vai ter tempo para viver e morrer, então eu vou comer qualquer porcaria que eu vou morrer mesmo. Entendeu? Mas aí quando você começa a semear alimentos bons, você alonga o tempo da vida e diminui o percentual de chances de morrer. Deus te deu sabedoria, né? Por exemplo, pela tua palavra, falou que tem tempo para chuva, mas nós fizemos uma casa, né? Sim. Tempo para chuva, eu vou ficar lá fora, lá, pegar pneumonia. Vou ficar na chuva. Eu tenho que agir. Deus me dá a condição de interferir na história. A igreja está perdendo essa consciência de que nós temos a oportunidade de interferir na história. Por exemplo, Abraão, ele intercedeu por Ló, por Sodoma e Gomorra. Ele falou, se tiver 1, se tiver 5, ele batalhou, entende? Outra, Moisés. Chegou um momento que Deus falou, sabe o que para Moisés? Falou assim, olha como é que eu creio que o avivamento vai chegar. Deus falou assim, Moisés, chega desse povo, eu vou matar todo mundo, eu vou levantar uma outra geração a partir de você. Se o Moisés aceita essa proposta, hoje a gente não ia poder falar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ia ter que falar o Deus de Moisés, Gerson e quem viesse depois. Mas o que Moisés fez? Ele interferiu, ele clamou,
Ele intercedeu e falou, Deus, Senhor, não faça isso. Os egípcios vão dizer que o Senhor não teve poder. Ele interferiu e Deus ouviu. E mudou o rumo da história. Essa palavra é muito forte, eu estava lendo esses dias. Ele falou assim, Senhor, se tu acabar com esse povo, o que naquela hora que Deus falou assim, eu vou me retirar, daqui para frente você segue. Aí Moisés falou, se o Senhor sair de nós, o nosso povo será comum a qualquer outros povos. Entendeu? Não terá diferença em nós. E é uma batalha quase que política, porque Deus fala assim, o teu povo, Moisés. Aí Moisés fala assim, o teu povo. É um devolvendo para o outro. Mas é isso, é esse diálogo. A gente tem que resgatar a consciência de um Deus Pai que ouve um filho. Eu costumo ensinar na minha igreja uma coisa, eu falo assim, ó, se a gente for sair para orar por alguém que está enfermo e a gente gastar o tempo ali orando e no final você tiver a oportunidade de orar e falar assim, mas seja feita a tua vontade, nunca mais tu vai na minha equipe. Aí ele chegou me olhando e disse, sabe por quê? Eu estou aqui para pedir a Deus para mudar a vontade dele. Cara, é muito louco, mas é real. Se você não tiver fé para orar dessa maneira, o diagnóstico pode estar dizendo assim, ó, vai morrer. Você tem que orar crendo que ainda que seja uma vontade permissiva de Deus aquela morte, se você clamar, pode mudar a história, o coração de Deus pode mudar e tudo ser transformado. Se não fosse assim, não estaria escrito em Tiago, a oração de um justo pode muito Nos seus efeitos. em seus efeitos. Como Deus também alongou os anos da vida do rei, Não ia morrer? fruto de uma interferência de oração, Não de é? um pedido. Aí algum vai falar, mas aí nasceu Manassés, o pior erro, o problema de Manassés. Só sei que a vida de Ezequias ganhou mais Alongou, 15 anos. Ele orou por isso e Deus atendeu. Né? Elias clamou por fogo. Deus não destruiu o povo no deserto por conta da oração, não mudou. Deus deu mais 15 anos de vida para o rei e isso para nós tem que ser ensino. Nossa oração, ela é poderosa para mudar o rumo da história. E avivamento também pode ser solicitado em oração, né? Deus aviva essa obra, aviva a nação, aviva a igreja, aviva a família, aviva essa petição sobre a presença, sobre o avivamento deve ser executada no corpo cristão, né? Você imagina o que a gente falou, pode parecer que é um pouco desconexo, mas não é. Se a gente tem uma geração de cristãos que entendem o que a gente acabou de falar sobre Moisés, que entendem o que a gente acabou de falar sobre Abraão, que entendem que a oração do justo pode muito seus efeitos, dos 15 anos de vida do rei. Se uma geração se conecta com isso e a gente clama para orar pela eleição, quanta gente não ia? O exemplo de Ana, né? Ana estéril. É isso? Ela poderia simplesmente falar, essa é a vontade de Deus, eu ficar estéril para o resto da vida, então não vou mais orar, o cenário Entendeu? é esse. Conectando com o começo da pergunta, eu continuo crendo que o avivamento vai vir por uma renovação do entendimento da igreja e entender que nós não somos passageiros da história, mas nós somos filhos de Deus, que a Bíblia fala que nós vamos reinar em vida por meio de Cristo e que Jesus ensinou a gente a orar e falar assim, ó, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. E para esmiuçar ainda e entrar mais nesse assunto, resumindo na minha visão, o avivamento ele está dentro de cada um de nós. Quando a gente pegar essa chave e mudar a nossa postura como igreja, você faz um culto de oração, não é tão cheio, porque as pessoas não estão entendendo qual é realmente a posição de uma igreja. Que a igreja é, na minha opinião, a maior organização, a maior autoridade na face da terra. Porque Deus ele falou assim, se houver uma praga, se eu cerrar os céus, coloca o governo de direita, eu vou mudar. Não. Ele não falou, se houver uma praga, se eu cerrar os céus, volta à esquerda. Se houver uma praga, se eu cerrar os céus, acende uma vela. Não, ele falou assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei pecado e sararei a vossa terra. Avivamento vai vir por aí. Mas enquanto a teologia não for transformada, enquanto pessoas não ouvirem o que eu falei aqui, ouvirem e não se ofenderem, quando eu falo assim, ó, se eu for orar por um doente e você estiver na minha equipe, e se depois de 15, 20 minutos de oração, eu te dei a oportunidade de tu falar assim, Senhor, oramos aqui, mas olha, seja feita a tua vontade. Não precisa ir, fica em casa, a vontade de Deus vai ser feita. Verdade. A gente tem que ir para mudar o curso. Para pedir que Deus intervenha. Quando a igreja entender essas chaves, o avivamento vai chegar.